As cores do Brasil são lindas, né? E é um grande país. Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Depois aqui de 3 dias sem falar com vocês, estou aqui trazendo a palavra de Deus para a nossa meditação, para o nosso conhecimento e crescimento na palavra do Senhor. Hoje é 17 de novembro de 2024, domingo. Estamos aí vendo o Sermão do Monte segundo a visão de Lucas, né? Como escreveu Lucas. O nosso texto é Lucas capítulo 6, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. Se fizermos o bem aos que vos fazem o bem, que recompensas tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Amém? Lucas aí escreve para nos ensinar aquilo que Cristo deixou como ensino, porque Cristo não escreveu nada, né? Isso é extraordinário, né? A única coisa que ele escreveu foi os pecados do que acusaram a mulher adulta e foi na areia, o vento apagou rapidamente. Mas o ensino de Jesus é extraordinário. Por quê? Porque é eterno, é dos céus, não é terreno. Amém? Os homens aí, tenham cuidado, os homens sabidos, né? Sabidos, eles querem aplicar a sua sabedoria para justificar o evangelho de Cristo como se fosse deles, tá certo? Mas nossa é só a filosofia, tá bom? A Bíblia não é filosofia, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos aqui ao texto, ver o que nós podemos aprender. O texto começa dizendo assim, versículo 33 de Lucas 6. Se fizerdes o bem. Então, isso fica bem claro que devemos fazer o bem. Amém? Se fizermos o bem, então, fica claro que devemos fazer o bem. Portanto, Cristo está falando segundo essa nova lei de Deus que veio trazer a plenitude do amor dele à terra, a sua graça revelada, o seu amor. Então ele vai destacar a questão de que nós devemos fazer o bem. Isso seria todas as pessoas. Mas você vai já ver que tem alguém que é incapaz de fazer o bem, tá certo? Mas Cristo está destacando isso. Essa condição do si, ele nos remete ao entendimento de que o genuíno crente, ele está aqui na terra para fazer o bem. Lá no ensino de Mateus, ele diz que nós somos luz do mundo. Esse mundo está em trevas, tá certo? Não confunda energia elétrica com trevas de alma, não, tá certo? Trevas de espírito, tá certo? Às vezes o cara está no lugar mais iluminado do mundo, mas ele está em trevas, né? O coração é mau, a mente é mau, o desejo é mau, tá certo? Então, o texto começa dizendo, se fizeres o bem. Portanto, já nos chama a atenção que temos que fazer o bem. Agora, qual é a questão desse detalhe que Jesus está falando, se fizermos o bem? Ele vai dizer assim, aos que vos fazem o bem. Esse é o detalhe. Se fizer o bem aos que vos fazem o bem, Cristo está nos ensinando que se fizermos só isso, para o reino de Deus, isso não conta muita coisa não, tá certo? Fulano é tão bom e tal, faz o bem. Amém. Continue fazendo o bem. Agora, é preciso crer, preciso nascer de novo. É isso que é diferente, tá certo? Portanto, ele vai dizer, somente aos que vos fazem o bem, para o reino de Deus isso não faz, meu amado, diferença nenhuma, tá certo? Porque o crente, o genuíno crente, o discípulo de Cristo, naquele contexto como hoje, o discípulo de Cristo ele precisa ir além. Esse negócio de pregar o amor e não amar, como deve amar mesmo, não existe não. Esse negócio de pregar que não peque, mas você está pecando, isso não conta muita coisa não, meu irmão. Precisa se converter, tá certo? Portanto, o que a gente está ensinando é se nós fizermos o bem, só os que nos fazem o bem não faz uma diferença. O cristão, ele faz o bem independente das circunstâncias, tá certo? A todas as pessoas. Isso é reino de Deus. Isso é o que Cristo veio fazer na terra. Cristo veio trouxe a salvação para toda a humanidade. Isso é o bem de Deus pleno. Entretanto, só é salvo aquele que crê, porque as pessoas não querem o bem de Deus. Isso é um dos aspectos do bem de Deus, tá certo? Portanto,
o texto vai continuar dizendo assim: que recompensas tereis? Olha, o cristão ele não faz o bem por interesse, ele faz o bem porque sabe que é justo, é correto, é para fazer o bem mesmo. Se fizer de o bem só os que lhe fazem o bem, Deus está dizendo assim, ó, você não está fazendo muita coisa, não. Você deveria fazer isso mesmo. Isso é uma obrigação de todo mundo. Mas diz, que recompensa tereis? Se fizer o bem só quem lhe faz o bem, para o reino de Deus não conta nada. Pastor, mas isso é. Porque Deus nos chama a viver o reino de Deus na terra. E se eu faço o bem só os que me fazem o bem, isso não é reino de Deus. Isso é reino dos homens que às vezes fazem o bem por interesses, né? Você vê aí, o Alcolumbre recebeu o apoio da direita e agora já se associou com a esquerda porque o mundo não quer saber do bem, ele quer saber de levar vantagem. Esse meio mundano que não crê em Cristo, ele não quer fazer o bem, ele quer levar vantagem. E aí ele vai aceitar qualquer coisa, porque é disso que Jesus está tratando. Então, quem faz o bem, só os que lhe faz o bem, com relação ao reino de Deus, não tem recompensa nenhuma. Quando falamos em recompensa na Bíblia, isso é galardão, tá certo? Galardão, galardão no reino eterno, tá certo? Porque as pessoas pensam em recompensa aqui e agora, tá bom? Aí ele vai dizer assim: até os pecadores fazem o mesmo. Olha, eu preciso destacar isso porque isso é a palavra de Deus que ensina. Para Cristo, quem são os pecadores? São todos aqueles que ainda não confessaram o seu nome, não confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Os que já morreram sem crer também estão separados de Deus eternamente. É a verdade da Bíblia. Estou falando verdades bíblicas, tá certo? Portanto, mas até os pecadores fazem o mesmo. Para Cristo, pecador é aquele que não segue a Cristo, que não crê em Cristo exclusivamente. Você precisa entender isso. Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, você precisa entender essas coisas. Agora, se você quer o evangelho da facilidade, eu estou me sentindo tão bem aqui, está lhe fazendo bem, o discurso é bonito, é bom, porque a verdade dói, querido. Você abrir mão dos prazeres carnais, da vontade, né? de, dar, de dar uns passos de lambada com a mulher que a saia é mais curta do que qualquer outra coisa. Então, se largar tudo isso por Cristo, é isso. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus não é mundo. Tem umas igrejas aí que você não sabe se é uma boate ou se é a igreja, tá certo? Então, vamos lá. Então, ele vai dizer assim: até os pecadores fazem o mesmo. Para Cristo, o pecador é aquele que não é convertido. Você precisa saber disso, tá certo? Porque Jesus ensina várias vezes. Quem vive e crê em mim tem a vida eterna, João 11:25, e por aí vai. João 5:24 ele diz que quem crê nele já passou da morte para a vida, é a vida eterna, não morre eternamente. Então, muitas coisas Jesus vai ensinar. Então, os pecadores, você precisa compreender isso, tá certo? Quando ele diz faz o mesmo, isto é, só faz o bem aqueles que lhe fazem o bem. Eu vejo aí o Brasil numa situação tão ruim, né, da ditadura que está sendo instalada, esse comunismo terrível que está aí. Eu estava aqui pensando, meditando comigo mesmo essa manhã, as nossas autoridades, os generais superiores, né? Eles precisam olhar a história um pouco, porque Hitler, quando estabeleceu a sua ideia, que se firmou principalmente, os próprios generais que tinham sido usados para ajudar ele a subir, ele mandou matar. Porque o mal, ele não faz, ele faz quando tem interesse. Você precisa entender isso. Quem não é convertido, ele vai fazer por interesse. Depois que ele se beneficia, ele lhe despreza. O crente, amado, não despreza ninguém. Ninguém. Amém? Portanto, quando Jesus, até os pecadores fazem o mesmo, está dizendo isso. Tá certo? Faz o bem aos que lhe fazem o bem. Olha,
Por que que a humanidade é pecadora? O ser humano é pecador e precisa se arrepender. Por causa da queda de Adão. Preciso lhe dizer isso e entender, tá certo? Você que nunca leu a Bíblia, não sabe. Por causa da queda de Adão, o pecado original está lá. Se não entender que você é pecador e passar a crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, você continua com o pecado de Adão, continua separado de Deus. Aí você vai e você, pensa em Deus, fala em Deus, mas é assim, aquele Deus, eu te quero agora, porque eu estou precisando. Deus, agora eu estou precisando fazer um negócio aí. Deus, tu fica aí de lado que eu vou fazer esse negócio. Aí você não é convertido, tá certo? Você não crê, você só vai fazer o bem aos que lhe fizerem bem, tá certo? Eu quero que você entenda isso, tá certo? O crente, ele faz o bem independente das circunstâncias, tá certo? E fazermos o bem, amado, não significa dizer que nós estamos concordando com corrupção, com imoralidade, com promiscuidade, com adultério, com desonestidade, com tudo isso que o mundo faz. Nós não estamos concordando com isso, não. Agora, nós fazemos o bem a todas as pessoas. Não concordamos com nada do que é errado, porque Jesus, ele continua sendo bom e continua fazendo o bem. Mas Jesus não concorda com quem está errado. É a mesma coisa do cristão. Nós fazemos o bem. O cristão que é o cristão, ora. Ora por quê? Para que as pessoas mudem de vida. Eu não vou orar para um ladrão dizendo assim, Deus, que esse ladrão continue sendo ladrão, que ele se dê bem nos seus roubos. Não. O cristão deve orar assim, meu Deus, abençoa para que esse homem, essa mulher se converta, deixe de roubar, deixe de ser corrupto. É assim que o cristão ora, querendo o bem para ele e para todo mundo. Porque quando o cara faz o mal, dependendo do seu grau de posição social, ele vai fazer um mal para um grupo de pessoas menor, maior, proporcional à sua posição social. Então, o cristão, ele ora para que a pessoa tenha a sua vida transformada. Amém? Teve um pastor aí que orou um dia desse pelo presidente da República. Se Deus me desse a oportunidade, eu vou orar por ele, mas dizendo: te arrepende, te converte, entrega a tua vida a Jesus, larga a corrupção. É assim. Não estou desejando mal, estou dizendo que ele está errado e precisa se converter. Isso é o que cristão faz. Faz o bem a todas as pessoas. Fazer o bem, vou só reiterar, não significa concordar com os que fazem o mal, mas é querer o bem de todas as pessoas. Amém? Deus te abençoe, uma breve reflexão. Só abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Te abençoe em nome de Jesus. É uma luta, irmãos. É uma luta espiritual, diariamente. Tá certo? Eu vou falar aqui sobre as duas naturezas humana e a divina que está no crente, tá certo? Talvez na próxima semana, para a gente entender isso e viver a realidade do reino aqui na terra. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua vida. Abençoe o Brasil. Amém?